Então, mano, a gente estava começando a conversar aqui, ele vai entrar lá também, né? Mas aí depois ele pega a gravação, né? Nós estávamos conversando sobre a parceria da imobiliária com os corretores. Então, nós vamos focar, cada corretor vai procurar um bairro para trabalhar, que ele já tem intimidade, né? Que escolhe por conta própria, né? Cada um escolhe. E vamos fazer o maior número de imóveis que conseguir naquele dia, naquele bairro. Pegando os dados do endereço de cada casa, se conseguir o número do proprietário, já resolveu o problema, né? Mas se não conseguir, a gente passa para a Jamile, que ela está estudando o sistema aí, para ela fazer a captura dos dados. Então, a Jamile vai usar o sistema lá do Brokers e o sistema da Cred Localiza para achar os dados dos proprietários. E ela também já vai entrar em contato com eles pelo WhatsApp do sétimo andar, né? Questão de negócio, eu criei a marca sétimo andar, inclusive que eu estou fazendo digital no NPI, para pegar carona no quinto andar, né? Porque você não pode utilizar uma marca que seja totalmente igual a outra, mas uma que você pega carona, não existe uma irregularidade nisso. Embora quinto andar pode até ser que ela queira me processar por causa disso, que ela fala assim, você está usando o nome sétimo andar, mas legalmente falando ela não ganha, a não ser que eu fizesse meu logotipo igual dela, que usasse as mesmas cores, né? Mas aí, por quê? Porque a intenção é fazer igual eles, uma imobiliária 100% digital. Então, a sétimo andar, aonde que é o endereço da sétimo andar? A sétimo andar ela tem a parceria com a 7x7 Imóveis, que tem um endereço fixo. Mas por que a gente não pode ficar conectado com a 7x7 Imóveis 100%? Porque senão a gente não consegue fazer parceria com outros imobiliários. Então, aí você vai se ter a imobiliária lá da sua mãe, vocês trabalham com imóveis. Vocês podem ter parceria com a sétimo andar, você tem imobiliária que vocês conhecem. Por exemplo, a sétimo andar ela é uma imobiliária digital, ela não é uma imobiliária física, que faz parceria com outras imobiliárias também. É só uma estratégia de marketing, para também aumentar a confiança de que a sétimo andar não vai puxar a sardinha para a imobiliária naquele endereço fixo, né? E a participação nas comissões, como a gente sempre fez na imobiliária, quando vende ou quando aluga, é 60% para a imobiliária e 40% para o profissional. Esses 40% do profissional, a gente vai ter que ver uma parte, uma divisão para o captador. Então, por exemplo, a minha sugestão é que possa ser ou 10% ou 15% para o captador. Se for 10% para o captador, é 30% para o corretor fechar o contrato. Ou 15% para o captador e 25% para o corretor fechar o contrato. Por quê? Para que a gente possa ter dedicação no trabalho de captação, que é o nosso primeiro passo. As vendas vão vir, mas depois da captação. Então, todo mundo que tiver esses endereços que vocês vão estar levantando, passando para a Jamile vai estar cadastrando esses endereços no nome do corretor que captou. Dentro do sistema de CRM do Brokers, todos têm a senha também. Você colocou lá 10 endereços, a Jamile vai cadastrar no seu nome. E aí você vai ver ela vai puxar os dados, você vai poder entrar lá, você vai poder entrar em contato direto, e ela também vai auxiliar os corretores mandando mensagem para os proprietários, para saber que se realmente aquele telefone está atualizado, tem muito cadastro desatualizado, então, às vezes eu mando uma mensagem para aquele proprietário, ele é parente do dono, ele não é o proprietário, ou ele é um antigo inquilino, que consta no sistema como se fosse proprietário, mas ele é inquilino. Então, a Jamile vai ter esse trabalho de ficar garimpando para tentar achar o contato de quem realmente decide. Vai ajudar a gente nisso. Eu sei que se a gente ficar só nós fazendo esse trabalho burocrático e o trabalho de rua, a gente não vai conseguir atingir os 200 créditos que a gente tem comprados na Brokers. A Brokers teve um custo, esses 200 créditos. Se virar o mês e eu só usei 100, eu joguei dinheiro fora. Então, a gente tem essa possibilidade de conseguir o máximo de imóveis possível para a gente poder ir lançando no CRM, pelo menos eliminando os 200 créditos que a gente tem por mês.
E a gente tem 10 avaliações também. Eu mandei lá no grupo uma avaliação que eu fiz lá pela Brokers, que ela tem todos os portais unificados dentro dela. Então, ela tem uma base que inclui todos os portais do Brasil. Então, fica muito além do IBGE, levando em consideração o preço do metro quadrado que está no IBGE. A avaliação que é feita por lá, ela é bem próxima da realidade. A gente tem esses 10 créditos. Agora que a gente não tem aí um serviço de avaliação contratado, que alguém chamou, você falou assim, quero te contratar para fazer uma avaliação, né? A avaliação a gente pode cobrar, normalmente a gente cobra R$600, né, Luana, mais ou menos. Depende do cliente. Depende do tamanho da casa, né? Depende do tamanho, que vai ter que ir lá tirar foto. Uhum. Não é só o sistema ele vai pegar a base de dados, a estatística, para ajudar na precificação. Mas vai ter que ir lá tirar foto da rua, ver se tem escola próxima, comércio, para fazer avaliação. Então, tem imobiliário que cobra até um salário mínimo para fazer avaliação. Acho que aí a gente estava cobrando 600, era isso ou a gente cobrou mais? Depende, se for, porque às vezes tem casa, a maioria aqui era casa, mais de uma casa, né? Com várias no quintal. Aí, quanto maior, mais caro. Então, aí a gente tem esses 10 créditos lá na broker das avaliações. Para a gente não perder, a gente pode usar esses créditos para o dia a dia. Então, você achou um galpão e só por curiosidade, até mesmo para você correr atrás dos clientes, faz uma avaliação para verificar como é que está o valor de mercado daquele galpão, para locação ou para venda. Para você, quando for conversar com o proprietário lá, que a Jamile já conseguiu o telefone, ou que vocês mesmos correram atrás e conseguiram, a gente já fala para ele, o seu galpão está avaliado no mercado em tanto, mas a gente consegue vender de forma parcelada, porque agora a gente tem um apoio do escritório de advocacia, você pode ter a certeza que você vendendo parcelado, você não vai perder seu imóvel. Porque o cara vende do galpão lá, ele precisa de 2 milhões no galpão. Dificilmente ele vai achar uma pessoa que tem os 2 milhões à vista. Então, ele fala assim, bom, recebe 500 de entrada e você vai receber 200 por mês. Se ele não pagar, a gente tem um contrato registrado, não tem como você perder o imóvel. E aí a gente vai executar. A gente tem a garantia do escritório parceiro nosso que vai executar esse contrato e vai tirar esse comprador. Não tem como dar erro, porque você consegue vender mais. Se você falar para o cliente, vou vender com quem tiver dinheiro à vista, você limita a sua venda, né? Ou só aquilo que der financiamento. Nem sempre dá financiamento, porque não tem planta, né? Tem mais que um relógio, a Caixa não dá financiamento, porque tem mais que um relógio no imóvel. Então, com o parcelamento, com essa parceria que nós vamos usar como argumento, e tem o escritório de advocacia que apoia e dá esse suporte, né, na venda, porque o corretor sozinho ele não pode falar assim, não, eu te dou garantia, se o corretor não tiver um suporte jurídico, né? Então, vocês como corretores, vocês podem ter essa certeza de falar, eu tenho um suporte do jurídico, para a gente fazer uma coisa bem feita, garantir que o negócio vai para frente. Se ele atrasar, ele vai pagar multa, mas ele vai continuar pagando com atraso, né? Então, dentro do sistema do Brokers, ele já tem uma publicação dos imóveis que a gente vai captando. Então, ele vai publicar no site da 7x7 Imóveis e vai publicar no site do Sétimo Andar. E também eu já estou desenvolvendo, porque é tudo coisa recente, né? Automaticamente. Cadastro um, já vai para o outro. Não tem essa conexão, não, porque são sistemas diferentes. Aí, provavelmente, a gente vai ter que copiar e colar, que eu vou ver se a Jamile faz o cadastramento no Brokers, que vai para o Sétimo Andar, e daí a Waymer vai ter que copiar e colar e mandar para a Edium, que é o do 7x7 Imóveis. Ainda não é uma coisa só. Até mesmo que quanto mais sites você tiver divulgado, melhor a visibilidade. E na possibilidade, a imobiliária vai começar a assinar os planos com a OLX e divulgação, por exemplo. A gente vai selecionar, já que os planos da OLX aqui são 15 imóveis só. O plano que dá uns 300 e poucos reais por mês. A Imóvel Web tem lá um outro valor também, que dá 5 imóveis, sem qualquer regra. Mas a gente tem que selecionar. Então, você fala assim, de todos os imóveis que eu captei esse mês, esse compensa. Isso aqui pode colocar no anúncio pago, que eu vejo pela possibilidade do bairro, pela procura, eu acredito que esse vai dar certo. Então, cada corretor vai indicar o imóvel que ele prefere
que ele quer que seja feito no anúncio pago, e aí a gente vai divulgar nos portais e às vezes até divulgar nos links patrocinados, no Instagram, impulsionando. A imobiliária ela tem que investir, né? Embora a imobiliária não tenha muito recurso, a gente vai dar prioridade para as despesas do dia a dia, mas tendo aquele imóvel que é filé, é falar, não, vamos colocar nos links patrocinados, vamos impulsionar ele no Instagram para ter mais resultado. Então, as despesas do dia a dia, Luana, na rua, o que tiver para fazer a captação, eles vão pegar o comprovante das despesas e vão passar para a imobiliária reembolsar. Porque aí, já que a imobiliária fica com a fatia maior, que é 60%, então a imobiliária ela tem que ficar com as despesas, né? Uhum. E com a parte de marketing, divulgação. Quanto mais a gente estiver crescendo, mais a Sétimo Andar vai investir muito em marketing. Porque o meu planejamento, usando o nome Sétimo Andar, não é ser uma imobiliária, é ser um portal igual a Quinto Andar, embora Quinto Andar é uma imobiliária. Mas a minha vontade do Sétimo Andar é ter vários imobiliários trabalhando juntos com a Sétimo Andar, que vai cobrar a comissão, que vai cobrar a corretagem, igual qualquer imobiliária, mas com essa abertura de parceria. E qual imobiliário que pode ter lá na placa? Aqui fazemos parceria incondicionalmente. Por exemplo, qualquer imobiliário que chegar lá na Sétimo Andar e falar assim, eu quero me cadastrar para ser parceiro de vocês. Eu quero trabalhar com vocês. Quando a Sétimo Andar for maior. Então, a gente vai ter essa possibilidade de ajudar as pequenas ou os corretores menores que quiserem fazer parceria com a Sétimo Andar. Obviamente, quem é os primeiros corretores são vocês. A gente está falando aqui de coisa grande, a gente não está falando de empresa que vai ficar se arrastando por ano sem crescer. A gente está imaginando ser uma empresa do tamanho da Quinto Andar. Quando a gente faz o planejamento, a gente pensa no máximo, né? Então, a gente acredita que nós vamos ser os primeiros corretores que chegaram, vão estar com essas parcerias, né? Então, por exemplo, você vai conhecer 10 imobiliárias, você faz as parcerias e traz elas para perto para fazer parte da Sétimo Andar junto com a sua carteira. Quer dizer, tudo que acontecer com aquela parceria, com aquelas imobiliárias que você trouxe, você vai ter algum tipo de participação. Obviamente, quando chegar nesse ponto, a gente vai sentar e conversar, né? Esse percentual da venda que veio dessa imobiliária, qual que vai ser o percentual da imobiliária que trouxe? Ela trouxe, ela captou, ela já facilitou, já trouxe os dados tudo mastigado, então ela vai ter uma participação maior. Então, acredito que depois a gente vai poder criar um padrão para as imobiliárias parceiras e para outros corretores parceiros também. Você conhece um outro corretor que você conhecia no dia a dia e fala assim, não quero fazer parte do nosso grupo. Aí, quer dizer, os 40% daquela venda, já não vai ser os 40% para aquele corretor. Está embaixo da sua linha, vamos dizer assim, né? Não vai virar uma pirâmide isso aqui, né? Mas é como se fosse uma linha de participação. Então, vai ter lá os 15% do captador e aquele corretor que você conhece que fechou. Então, os 25% da corretagem que seria seu vai ser dividido com aquele corretor que trouxe e conseguiu fechar o contrato. Ou ele trouxe o imóvel e vai ficar com a captação e você vai ficar com a corretagem que você fechou. Se fechar em conjunto, então, quer dizer, você consegue trabalhar os seus imóveis e ter uma carteira de corretores que você vai conquistando com as parcerias. E isso aumenta muito o seu braço. Você consegue ganhar muito com essa estrutura, né? E com o CRM que nós temos e com o sistema de tarefas, a gente vai cadastrar todo mundo e tendo esse controle, essa gestão, para não ficar na memória, tudo vai estar controlado. Por isso mesmo que eu coloquei a Jamile, porque eu não tenho estrutura para fazer isso, eu não tenho tempo. Então, a Jamile vai cuidar de toda essa parte burocrática. Eu tenho um corretor indicado aqui, cadastrado. Lá no sistema vai cadastrar o Wander, vai cadastrar o corretor embaixo do Wander. E aí ele captou, ele vai fazer captação. A captação dele, vamos convencionar que vai ter participação na captação também o Wander, porque ele que trouxe, não vai ser 15% do captador que ele trouxe, vai ser 10%, o Wander vai dar 5% da captação, ele que trouxe o corretor. E de alguma forma, ele também tem um pouco mais de trabalho, porque ele vai se preocupar em ver se está todo mundo trabalhando, como se fosse um gerente. Ele vai se preocupar para ver se aquele corretor está realmente trazendo o imóvel para cá, ou se ele está pegando os dados e levando para o
outro imobiliário, porque vai ter muito isso. Então, quem for trazer, ele vai ter esse probleminha. Ele tem que participar porque ele vai ter que procurar trazer pessoas confiáveis. E ele vai ter que investigar se a pessoa está andando corretamente. Se tiver qualquer dúvida da idoneidade dela, a gente tira ela da rede. Lógico que vai ter que ter um contrato nesse momento para entender quais são as regras. A gente consegue escolher gente verdadeira que pode fazer parte dele. Porque, assim, é muito complicado hoje esse ano. Nós temos uma experiência muito grande, assim, e, infelizmente, algumas muito negativas. Então, mas essa pessoa que vai vir, ela não precisa ser necessariamente uma pessoa que vai decidir ou que ela vai interagir diretamente. sim. Às vezes é uma pessoa que está procurando um emprego, você fala para ele, você quer fazer umas captações para mim? Ela não vai ter os dados para correr o risco de ela ter como ser desonesta, né? E aí um outro corretor, você fala assim, eu tenho muita visita, eu tenho muita coisa, não estou dando conta. Você vai chegar nesse dia que você vai ter muita coisa e você não vai dar conta, você vai ter que... você vai precisar de ajuda de alguém. Então, dependendo do fluxo financeiro que você tiver, vai ser mais fácil para você pagar um salário, então. Se você não quer fazer a parceria, então fala assim, não, o que eu ganho hoje como corretor na rede, eu consigo pagar um salário. Um corretor trabalhar para mim, para cuidar da minha carteira. Aí você contrata alguém. Agora, se não for o caso, você vai ter que achar uma pessoa que você confie para poder trabalhar dentro da parceria. É lógico que as informações vão ter que ser limitadas. Essa pessoa que vier de fora, dependendo do nível de confiança, você vai ter que colocar algumas regras, por exemplo, que ela usar. Só para eu poder entender uma questão que eu acho importante, você pontuou dessa questão do compartilhamento da sétima andar com outras imobiliárias, né? No caso, assim, eles teriam acesso a essa plataforma que seria disponibilizada por nós para ter esse vínculo com eles. Não. Com a questão da divulgação dos imóveis que eles vão trazer ou com acesso aos dados que vão ter dentro da plataforma? Eles vão ter parceria com a divulgação dos imóveis dele inicialmente. Tá. Só a questão da divulgação. É porque os dados, eles são mais sensíveis, né? A gente, por exemplo, lá que a gente tem os créditos lá dos dados, eu acredito que nem poderia abrir os dados porque a questão da LGPD, o sigilo, né? Eu estaria ferindo a lei nesse caso, então nem poderia abrir os dados. E também não é confiável, porque de alguma forma ela é concorrente. Mas o sistema de parceria, porque eu já estou falando algo que eu já estou chegando lá na frente. Exato. Mas não é uma coisa que vai acontecer agora. Mas já vai ser um outro sistema, não vai ser esse sistema que a gente usa, não vai ser essa senha que a gente usa. Essa senha que nós usamos são só para os parceiros que estão começando. Lá na frente, já que eu sou desenvolvedor de software, eu vou preparar um outro sistema em que eles vão se cadastrar e eles vão lançar os imóveis deles para o grupo trabalhar. Você imagina daqui a um tempo, vão existir 200 corretores cadastrados na sétima andar. Cadastrado para quê? Para receber os anúncios e trabalhar em cima. Por exemplo, aquele que você trouxe indicação, você vai pegar os dados dentro do sistema para passar para ele. Vou dar esse imóvel para você tentar fechar. E vai correr o risco, não tem como. Não tem como você ter uma estrutura grande sem vazar o dinheiro pelo meio dos dedos. Senão fica sempre pequeno. Essas grandes empresas, você acha que eles não têm problema que não acaba mais? As grandes empresas, eles têm 1000 problemas. Se a gente for pensar no problema, a gente não cresce, né? Então, você vai gerenciar ele, vai falar assim, eu estou te dando esse WhatsApp aqui, que é do proprietário daquele galpão. Você tem um prazo aqui de 30 dias para trabalhar esse proprietário. Se eu não conseguir trabalhar nesses 30 dias, ele volta para mim. E ele tem um contrato. Se esse galpão for alugado ou for vendido, e depois a gente vai lá tentar investigar e saber que ele vendeu ou ele desviou, ele tem um contrato, ele vai responder por perda de dados. Exato. Isso pode ser que aconteça, não tem como a gente impedir. Mas para você ter parceria, por exemplo, por que uma imobiliária procuraria fazer de mandar? Qual seria o interesse dela? É porque vende muito, porque aluga muito. E ela, se ela ficar só na base dela, ela vai demorar para alugar e demorar para vender. Então ela vai falar assim, bom, eu já tenho um imóvel
e eu já tenho o proprietário que já deixou o imóvel comigo. Eu vou deixar com eles, eu vou ganhar um pouco menos, mas eu sei que lá vai trabalhar rápido. Essa é a intenção. Então, a gente vai colocar na rede para todo mundo tentar vender aquele imóvel que essa imobiliária trouxe. Inclusive quem começou agora e todo mundo que tiver acesso à rede. E esses corretores, futuramente, eles pode ser até que paguem uma mensalidade para estar dentro da rede se ele não tiver nenhum tipo de conexão como parceria, entendeu? Isso pode ser que aconteça no futuro. A Quinta Andar, ela nunca fez isso. Mas por quê? Porque ela está perdendo a oportunidade de fazer. Porque não dá para a pessoa ficar com a informação para si só. Hoje, do jeito que está a informação hoje, ou você abre a informação, ou alguém vai fazer no seu lugar e vai tomar o seu lugar. A Quinta Andar, se ela pudesse enxergar isso, ela abria a plataforma dela para todos os corretores. Porque aí os corretores conseguiriam trazer muito mais poder para a Quinta Andar, e a Quinta Andar seria uma coisa gigantesca, muito maior do que ela é hoje. Mas ela não abre por quê? Porque ela tem medo. Ela está segurando a informação. Ela prefere pagar um salário para o corretor, porque a Quinta Andar tem bastante corretor, e tem corretor que ganha salário, que não ganha comissão. Tem uns que ganham salário e comissão, uma comissão menor. Né? Mas a minha intenção é fazer algo igual as grandes empresas de internet fazem, né? Na época que um cadastro, quando começou a UOL, quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de software, lá em 94, a UOL não jogava o CD nas casas para todo mundo se cadastrar. Por quê? Porque cada cadastro que a UOL tinha, ela ganhava por aquele cadastro. Então, ela cresceu muito. Enquanto as outras falavam, vou te cobrar uma internet, a UOL falava, eu te dou a internet de graça se você fizer o cadastro. Se você fizer parte de um marketing. Porque a UOL tinha lá 1 milhão de pessoas para receber um marketing e ela crescia, ganhava muito mais com o marketing do que vender na internet de escada, enquanto os outros vendiam. Então, no ramo da imobiliária é a mesma coisa. É lógico que a gente tem que... Tudo isso vai ser amadurecido no futuro. Mas uma estrutura da Sétima Andar com o desenvolvimento que eu vou fazendo conforme vai crescendo, ela vai ser um grupo muito grande e vai poder abrir para todos os imobiliários e todos os corretores, é lógico, dentro do nível dele. Vão ter vários níveis. Então, a pessoa atingiu uma pontuação, ela ganhou um pouquinho de confiança, ela sobe de nível. É como se fosse uma pontuação do Mercado Livre. Todo mundo tem a pontuação. Aí você vai lá, o proprietário, eu quero colocar meu imóvel na Sétima Andar, que eu ouvi falar que ele é uma empresa confiável. Eu quero saber o corretor da minha região. Pesquisa lá, vai aparecer o Wander com 5 estrelas. E vai aparecer um novato. Pô, o Wander já tem aqui o histórico dele, 2.000 imóveis vendidos. Sem reclamação, não reclamei aqui. 2.000 imóveis vendidos. Isso. Cabelo branco. Cabelo branco, né? Aí o proprietário vai vir atrás de você, dentro da plataforma. Você não vai mais captar. Isso eu já estou sonhando. Mas é uma visão. Vai chegar uma época que você não vai precisar mais captar, as pessoas vão procurar o acesso. Mas, assim, para a gente voltar com o pé no chão, parar de viajar... Sonhar, né? Sonhar. Vale a pena sonhar. Inicialmente, aqui a gente vai trabalhar nos endereços de São Paulo e de Diadema, né, que são as 2 bases que a gente tem. A gente tem esses 200 créditos, que inicialmente vai ficar livre, né? No futuro, depois, se vocês quiserem pensar em dividir. Mas, inicialmente, é que a gente não tem ainda muito. Quem correr mais e pegar mais cadastro, vai ter mais captação. E vai alimentar mais o sistema para a gente poder ter mais capacidade de venda e de locação. Tá bom? E isso, inclusive, o primeiro aluguel. O primeiro aluguel é a mesma coisa, 40% do primeiro aluguel, que vai ficar para o corretor. Desses 40%, 15% para o captador. O primeiro aluguel, porque tem aluguel de R$1.000, mas tem uns aluguéis de 15 mil, de 20 mil. E na negociação, às vezes, nem fica o primeiro aluguel. Tem dono de galpão que não quer dar, né? Não, Primeiro aluguel. Tem carência, às vezes demora. Tem uns que dão uma parte, né? Porque quando é muito grande assim o valor, eles acabam usando. Se for depósito. E aí a gente trabalhar, tentar economizar o máximo possível, né? Não é porque a imobiliária vai pagar a despesa de rua, e a gente vai no restaurante 5 estrelas e
comer um caviar, né? Só se ela quiser ir no coco bambu, né? Tenta procurar ver o lado da imobiliária também, né? Que a imobiliária está acreditando em vocês, não porque é boa, é porque também é negócio. Mas a imobiliária poderia não fazer nada, ela poderia ficar no conforto dela. Mas ela está procurando dar um passo de ousadia no momento que ela nem poderia, acreditando que todo mundo vai ser coerente nas despesas e procurar fazer o melhor, né? Tem pessoas de cara. Exato. E aí a Jamile vai estar dando um apoio para a gente, a Wimila também, né, nos cadastramentos aí. E enquanto isso eu vou concluindo lá o site, assim, as próximas captações, até mesmo essas que a gente já mandou, já dá para passar para a Jamile já colocando essas que colocou lá no grupo, né? Já ir lançando no sistema, já cadastrando o seu nome como o captador, né, o corretor responsável por aquilo. Porque às vezes um imóvel que você é responsável, você pode passar para os outros corretores, pelo menos desse grupo, né? Porque às vezes você não vai conseguir correr atrás de tudo. Então, eu sugiro que fique meio livre essa questão. Eles vão captando, mas todos os corretores podem trabalhar todos os imóveis. E quando você for trabalhar aquele imóvel, dentro do sistema vai se criar uma tarefa. O corretor Kelvin está trabalhando esse imóvel. Então, o corretor já vai ver que tem uma tarefa criada, que ele não vai trabalhar aquele O imóvel. cliente ligou, chamou, vai direto para quem captou. Vai para quem captou, que é a prioridade. Aí quem captou... Um cliente se encaixou no imóvel do Kelvin. Aí eu posso vender o imóvel do Kelvin. Isso. Aí eu recebo Você recebe os 25%, o Kelvin recebe os 15%. Procedimento. E aí a gente sugere que a gente não faça outros acordos fora disso, que não seja passada a informação, que a informação não venha para cá. Porque, por exemplo, o que acontece na prática? Um corretor fala para outro assim, fala assim, não, nesse caso aqui, que é um imóvel muito bom, em vez de ser 15 que você captou e 25 para mim, vamos fazer 20-20, mas isso gera problema lá na frente. Porque aí, em um caso é um jeito, em um caso é de outro jeito. Quer dizer, se for fazer, passa para a gente poder colocar no cadastro daquele imóvel, para que fique clara a informação. Porque senão depois pode dar um atrito. Porque vai passar 6 meses, você vai esquecer que um dia você conversou com o outro, falando, eu vou fazer uma negociação especial para você nesse caso. Eu sei que você está trabalhando nesse imóvel já há 6 meses, e agora eu achei um cara que vai fechar. E aí eu estou me sentindo aqui que você trabalhou tanto nesse imóvel e vai ganhar 15% só como captador. Então, eu quero fazer, por minha conta, 20%. Tá? Então, a minha sugestão é que você receba os seus 25% e paga para ele os 5%, para não ficar um alinhado de acordo dentro do sistema. Né? E se for um caso de mudar a regra do sistema, se quiser criar uma terceira figura, uma pessoa que tem um captador e tem aquele outro que vai procurar o nome de quem realmente resolve. Achou o nome do tio. Eu sei que ele tem uma padaria lá não sei aonde. Aí você vai lá na padaria. Você que é o dono daquele imóvel? Não, o dono do imóvel é meu sócio, só que ele está viajando. Quer dizer, você não é o captador e você não está fazendo o papel do corretor que vai fechar. Mas você está fazendo o papel de uma pessoa intermediária, está procurando pegar os dados aí de quem resolve. Então, pode ser que, se isso começar a acontecer muito, porque às vezes acontece, às vezes esse trabalho que a Jamile está fazendo vai fazer de achar realmente quem decide, às vezes ela não vai conseguir. Às vezes você vai ter que fazer esse trabalho de investigação, você tem que ir na rua, ir lá, vai lá, falar com um, falar com outro, até que você puxa até o telefone do cara. Ligou para o cara autorizou, maravilha, eu consegui colocar a placa. Aí chega e fala assim, olha, esse imóvel específico aqui, e 1 mês para achar o telefone desse cara. Então, vamos parcelar diferente aqui. Quem pegar esse imóvel vai ficar eu vou ficar com 5%, porque eu tive esse trabalho de pegar o telefone da pessoa, 15% do captador, 5% de quem fez esse trabalho de pegar, que é um trabalho super importante também. Sem ele, não seria possível fechar o contrato. E 25% e 20% do corretor. 5% do corretor ficou para esse também corretor que fez esse trabalho de destrinchar.
É tudo porque todas as variantes que tiver, a gente tem que resolver. Porque só consegue ficar grande se tudo estiver funcionando sem dúvida. Porque todo mundo consegue dar o gás sabendo que na hora que vender ele vai ter a parte dele. Exato. Senão ele foi lá, conseguiu o telefone, o captador ganha, o corretor que vendeu, que foi outro, e ele não vendeu, ele vai falar, poxa, mas eu trabalhei tanto nesse imóvel, eu não vou ganhar. A gente pode pensar, não dá para resolver tudo numa reunião. A gente pensar essas variantes para a gente criar novas regras. Primeiro, por exemplo, assim, Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Acho que não. assim, a imobiliária, ela tem que marcar a cidade, ela tem que marcar o território. E o que é muito importante é a questão da placa. A placa é muito importante. A placa é que traz o cliente. É claro que hoje tem as redes sociais, né? Todo mundo entra na rede social, mas na placa, a gente sempre teve mais êxito, né? Exato. Na venda. No final sempre vai ter a placa, né? Mesmo que ele veio para a rede social, no final vai resultar numa visita. Não vai... Então, assim, o cara já passou na porta, já viu a rua, conhece, por dentro. Então, é uma boa chance de fechar negócio. E outra coisa, um estilo de padrão, por exemplo. Eu acho legal, acho bacana. Nós temos uma vestimenta da imobiliária, tipo assim, só uma camiseta, sabe? Polo, que é o que hoje os corretores estão usando. Ninguém anda mais de terno e gravata para captar imóvel, e pasta na mão para captar imóvel. Então, hoje nós temos uma ferramenta poderosa, né? Hoje nós temos, então, assim, uma vestimenta, uma polo, né? Você tá com a polo aí, Luana? Aham. Você tá com a polo? Deixa eu ver o logotipo. Tá vendo? Muito bom. Não, é isso aí. Aí colocaria, quer dizer, não colocaria o 7x7 imóvel, colocaria o 7º andar. Não tem a ver com a 7x7 imóveis. Né? Valeu, Luana. Quanto que foi essa daí? 60, né, eu acho? Você lembra? O Jefferson, a Ana que falou direto com ele. Depois eu vou pegar o... R$100 nessa faixa. Mas dá uma quantidade maior, no começo a gente pega... Eu acho que sai mais barato. A gente pegou 2 para cada um, e depois a gente pega uma quantidade maior. Né? Só para a gente... E a placa também, né? A placa, você tem o local onde a gente fez essas placas? Foi você que fez? Eu nem lembro mais, vou pesquisar Tem um lá. modelo aí de placa aí pra gente ver. Deixa eu ver a placa, Luana. A Luana fica cadastrando nossos novos lá? Não, a Luana era minha sócia. Aí agora ela é a corretora. A Wave lá que fica cadastrando. Deixa eu virar a câmera. Vendo, a gente tem o QR Code do WhatsApp. E só que no nosso caso, o telefone do WhatsApp é o 5197-4747. Tá. Que é o WhatsApp que vai ficar com a Jamile, né? Agora, essa placa, ela dentro do WhatsApp, o WhatsApp ele tem como transferir, como se fosse o PBX do WhatsApp. Então, a pessoa que entrar no WhatsApp, a Jamile tem como transferir para vocês. Então, tem um aplicativo que vocês instalam no celular, que ele é o WhatsApp 5197-4747. Tem 37, justamente por causa do nome do 7º andar, né? E aí a Jamile vai pegar aquele contato, eu quero falar com o corretor Kelly, eu quero falar com o corretor Wander. Aí ela transfere para o WhatsApp de vocês. Ou transfere para o WhatsApp pessoal, ou transfere para o aplicativo, que é um PBX do WhatsApp, que é o que a Bizarra, que eu desenvolvi junto com meu filho, né, porque eu sou desenvolvedor de software desde 1998. Eu trabalhei muito com desenvolvimento de software. Então a gente desenvolveu um sistema em parceria com outra empresa. A gente leu o QR Code aqui do WhatsApp, igual que ele está funcionando aqui na tela, só que na realidade ele está funcionando dentro de um sistema que tem um monte de usuário. Então você vai ter um usuário e senha para você acessar o WhatsApp, você vai ter um usuário e senha para você acessar o WhatsApp, e lá vai ter o histórico de todas as suas conversas com os clientes que vierem pelo WhatsApp da empresa. Então é uma maneira assim,
é uma questão de confiança, porque se você for pensar pelo lado da desconfiança, a empresa vai estar divulgando só o WhatsApp dela. Eu não vou estar colocando meu WhatsApp de corretor na placa, né? Mas isso não tem como a gente pegar o WhatsApp de todo mundo e colocar em todas as placas. Exato. Aí vai ficar... Lógico que a gente tem que ter um mínimo de confiança para trabalhar. Por isso mesmo que eu já peguei um WhatsApp com outro número que esse número não está divulgado. 51974747 é um número novo. Não tem nada a ver com a 7x7. Até mesmo para não ter nenhum tipo de dúvida, né? Sim. E aí todas as placas que nós colocarmos vai vir com esse QR Code, que tem um número também, que é ligado a essa captação. Então, no futuro, quando acontecer qualquer outro tipo de parceria com outros imobiliários, já não vai ser mais essa placa, porque essa placa, esse número 51974747 é o nosso número, para não ter confusão. Porque se eu deixasse um número genérico, eu falo assim, não, essa mensagem que veio não é da nossa parceria. Não existe. Qualquer mensagem que vier do 4747, ele é exclusivamente da parceria, porque esse número não está divulgado para mais nada, é só para isso. Entendeu? Exato. Então, vai ter uma pessoa que vai estar controlando todas tudo que chega, que é a Jamile, mas fora do horário de trabalho dela, porque ela só trabalha 4 horas por dia. Então, fora do horário de trabalho dela, as mensagens vão vir de maneira aleatória. Quem tiver online vai chegar. Então, você tiver com o seu aplicativo aberto, vai chegar para você. A gente consegue programar para ela ir aleatoriamente, de maneira sequencial. Cada novo que chegar vai cair para um. Sequencial. E se não tiver ninguém online, se você quiser trabalhar de sábado, se você quiser trabalhar de domingo, se você quiser colocar alguém para atender a chamada para você, a pessoa mandar de domingo, você estiver online, você vai atender. Porque se você não atender no domingo, ela já vai desistir. Pelo menos você falar assim, olha, fazer uma ligação para ela. Ó, recebi o seu contato, na segunda-feira eu vou te retornar, tudo bem? Porque esse número 4747 é um número VoIP. Então a gente tem um aplicativo, que é o que a gente já usa hoje, que você consegue cadastrar ele no seu celular, que é o Unique, tá vendo? Então, por exemplo, você vai instalar o Unique no seu celular e você vai ter o número, esse aqui é o daqui do EVS, que é o final 1515. Então, você vai ter o número 4747 cadastrado no seu celular. Se você tiver com ele online, alguém ligar no 4747, vai tocar para você. Se você tiver offline, vai tocar para quem tiver online. E se você quiser fazer ligação do seu pessoal, você pode fazer do seu particular. Mas se você não quiser que as pessoas fiquem incomodando no seu pessoal, você vem aqui e faz ligação no celular no VoIP daqui, né? Qual que é o seu número aí? É o 799-22-70-79. Então, aí você liga aqui. Será que tem que pôr 11? É difícil. 11, 9. 22. 3 noves? Isso. 77. Acho que eu tinha digitado errado aquela vez. É sem um 11, então. 11, ó. Tá vendo? Qual que é a parte negativa? Ele aparece como desconhecido ou ele aparece como número 30, 40, alguma coisa. Ele não aparece como 51974747. Por que ele não aparece? Porque já que eu pago um valor fixo no VoIP, ele entra na rede de números de saída. Então, se você ligar para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar, ele vai ir com um DDD lá do Rio, com um DDD lá do Paraná. Então, ele entra numa rede de telefonia VoIP, então ele não sai com o número, a identificação. Isso é ruim porque, às vezes, a pessoa não atende. Porque vai vir como desconhecido. Né? Exato. Desconhecido, as pessoas não atendem. Mas isso eu ainda não consegui resolver. Pessoalmente, quem está dentro. Eu não costumo atender nem conhecido nem O número de desconhecido. 30 ainda. Que é aqueles de propaganda, claro, né? Mas eu ainda não consegui resolver por conta do custo. Porque se eu for colocar um telefone que faça ligação à vontade, todo mundo estiver na rua, o dia inteiro ligando, sem me preocupar com o custo, vai ficar um valor muito difícil para mim. Então, eu preferi
contratar um serviço que eu pago um valor fixo e ligo à vontade. Por isso que tem essa falha de não aparecer a BINA, né? Mas eu estou falando com o pessoal dessa empresa de VoIP para ver se eles conseguem fazer um roteamento para mim, para aparecer a minha BINA. E aí eu pagaria um valor adicional para eles, para eu conseguir que a minha BINA apareça. Então ainda não consegui, mas não é tão difícil. Estou negociando coisas para ver se eu consigo. Mas no primeiro momento a gente tem o telefone fixo cadastrado no celular para receber ligação e para fazer ligação também, porque às vezes o cara está lá 1h da tarde, no domingo, olhando a placa, ele vai ligar no 597, a imobiliária está fechada. Mas se algum corretor tiver com o telefone disponível, falar assim, nós vamos te atender nisso aí, só que hoje, no domingo, eu não consigo ir até você. Vamos marcar para amanhã? Que hora que você pode? Quer dizer, você ganhou. Mesmo que você perdeu 1 minuto ali no telefone, não se recomenda, eu falo às pessoas, não trabalha de domingo. Mas para quem é autônomo, às vezes uma ligação pode resultar em uma venda. Faz toda a diferença, né? No nosso caso, inicialmente, é de domingo a domingo, né? No nosso caso aqui, a gente vai dar o sangue aí sem parar, né? Então, vai ser de domingo a domingo. Eu tinha até uma pergunta para te fazer, uma questão que a gente até discutiu, que nesse caso, no final de semana, não sei se vocês trabalham, né? Vocês trabalham no final de semana? Não. Então, por exemplo, se a gente quisesse ter acesso ao escritório para atender um cliente, a gente poderia, nesse caso? Pode ter acesso à imobiliária. Sim. Vocês sim, né? Só esse grupo. Né? Ah, claro. Porque é um grupo que a gente pode confiar, então a gente libera a chave do escritório. Pode ser, eu vou lá no sábado, a gente libera a chave, lá tem dá para fazer o café. Vocês podem usar esse espaço aqui também do EVS, se você quiser fazer uma reunião aqui, show. Esse aqui é do grupo, né? Então, se você fala assim, não, eu quero o cliente está aqui perto, o escritório fica lá na serraria. Você fala assim, vamos aqui no lanchonete, eu vou te atender aqui. Tem aqui atrás uma sala mais privativa, dá para atender, e tem aqui do lado, na estética, tem uma estética aqui do lado, eu tenho uma sala minha aqui na estética. A única diferença da estética é que se tiver algum cliente sendo atendido, a gente não pode entrar. Mas, de repente, no horário que você marcou, pergunta, fala, não vai dar para atender aqui na estética na sala, atende. Se não, atende aqui mesmo. Ou atende lá na imobiliária, onde você... Eu acho que aqui é mais confortável. E hoje em dia, com o coworking, isso está muito fácil. Porque, por exemplo, lá em São Caetano, né, que eu estou montando essa empresa de software e a imobiliária não, e a advocacia, eu estou começando a namorar São Caetano, começando a me aproximar de São Caetano. Você gostou de São Caetano? Não, por causa do histórico. Eu conheço, participo de muitos eventos do Rotary, e eu conheço uma funcionária minha, saiu do meu escritório e montou um imobiliário pequenininho em São Caetano, hoje ela é 2 vezes maior que eu. Então, porque assim, um cliente daqui de Diadema que eu cobro R$1.000, ele quer me pagar em 4 parcelas de 250, ele paga primeiro e não paga mais. Lá em São Caetano, o mesmo serviço, eu cobro R$3.000 e ele me paga à vista. Então, é outra... Você está entendido, entendeu? Então, com o coworking, a gente aluga salas por hora. Então, por exemplo, eu consigo alugar. Aqui em Diadema tem coworking também, acho que é nesse The Office aqui. Tem também. Então, por exemplo, a gente consegue fazer, dependendo da demanda, a gente faz um contrato de coworking com uma sala aqui do The Office e paga por hora. Então, fica sendo uma sala que você pode usar. Tem recepção, tem cafezinho, tem toda uma estrutura. Você chega, tem um horário marcado, você usa aquela sala por 1 hora, ou pelo tempo que você precisar, e eles mandam a fatura do tempo que foi usado. O seu cliente não sabe que aquilo é um coworking. O seu cliente entende que aquilo é a sua estrutura. A recepcionista vai te receber pelo seu nome, pelo nome da sua empresa. Lá na sala que foi alugada vai estar a placa lá com o logotipo da empresa. Então, esse coworking a gente consegue em qualquer local. Tem todos os prédios, a maioria tem. Então, tem o coworking aqui em Diadema, a gente pode ter um contrato de coworking em São Bernardo. Inclusive, tem uma rede de coworks que a gente faz o contrato e consegue ter acesso em vários prédios do estado, inclusive lá de São Paulo, em vários prédios. Então, na necessidade, a gente já parte por um contrato desse de coworking. Você está lá em São Paulo, na Paulista, você tem um lugar para visitar. Faz parte da rede. Que eu acho que chama, eu não lembro agora o nome da empresa. Não sei
Isso é WeWork, acho que é isso, WeWork, o nome da empresa. Ela tem um monte de prédio. Então, você faz o coworking. Uma vez a Imobiliária assinando um contrato com ela, qualquer lugar que você for. Quer que eu dou uma coluna para você, Moisés? Não, pode ficar aí vontade. Terminando já. Não, vou pegar a minha aqui. Fechou. Beleza? Beleza, falou, obrigado, hein? Tá fechar aqui. Eu acho que sim. É pequenininho. Tá, aquela quadradinha, né? Tá bom. Falou, tchau, tchau. Olha lá a massa. Aí eu deixo na sua casa a chave, né? Tá bom. Fechou? Esse do cowork é fantástico, né? Fantástico. Quando eu estava trabalhando com a empresa de software, hoje eu tenho, mas eu nunca trabalhei assim, expandindo, né? Mas teve um período que eu tinha 6 vendedores na rua, trabalhando com venda de aplicativo PDV, controle de estoque. Eu tenho vários softwares que eu represento, que não são meus, mas são de outras empresas e que eu revendo, né? Eu confio, conheço o trabalho deles. E eu tinha que estudar essa questão do cowork, porque aí eu consigo ter vários representantes em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar que a pessoa quiser, vou fechar um contrato bom. Aí vai lá numa sala de reunião, um projetor, um cafezinho, toda uma estrutura que seria caríssimo para montar, a pessoa está pagando a hora só. É muito bom. Fechou? Excelente. Alguma dúvida, Luana? Não. Não. O que você achou? Não, bacana, vamos atrás, Você não né? tinha falado para mim que você queria alguma coisa diferente? Você lembra que você conversou comigo? Você falou assim, não. Então, agora a gente tem uma nova possibilidade aí, né, de crescimento. Sim. Fechou, Com certeza, então. vai dar certo. Falou, obrigado, viu? Tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau.